Você já viu a reviravolta? Ouviu a citação bíblica e talvez até tenha discutido sobre o que está brilhando naquela maleta. Mas por trás dos diálogos descolados e do status cult de Pulp Fiction, existe um tesouro de fatos estranhos, surpreendentes e bizarros que a maioria dos fãs desconhece. Então, junte-se a nós hoje enquanto embarcamos numa jornada para revelar 20 fatos curiosos sobre o filme Pulp Fiction que você provavelmente não conhecia. Ganhou o prêmio Palme d'Or no Festival de Cannabis de 1994. Palme d'Or, o prêmio de melhor filme do festival. Na primavera de 1994, Pulp Fiction ganhou o prêmio mais prestigioso do cinema europeu no Festival de Cannabis, conhecido por premiar o cinema de arte. Apesar de ser um filme sobre assassinos de aluguel que discutiam massagens nos pés e overdoses de heroína, Pulp Fiction ganhou o Palme d'Or, a maior honraria do festival. Quando Tarantino subiu ao palco para receber o prêmio, alguns na plateia vaiaram, enquanto outros o aplaudiram de pé. Da noite para o dia, Tarantino se tornou um astro internacional, e o sucesso do filme fez da Miramax Films um estúdio dominante durante o restante da década. O fetiche de Tarantino por pés está totalmente à mostra. Quentin Tarantino não é conhecido apenas por seus diálogos afiados. Ele também é notoriamente obcecado por pés. Pulp Fiction talvez seja um dos exemplos mais óbvios dessa obsessão se manifestando na tela. Ao longo do filme, há uma grande quantidade de imagens de pés descalços de mulheres. A mais memorável é a de Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, caminhando descalça pelo salão do Jack Rabbit Slims antes de dançar com Vincent Vega. Quando ela se deita no sofá mais tarde, após usar heroína, a câmera foca em seus pés. No entanto, não parou por aí. Fabene, a namorada francesa de Butch, foi apresentada com uma longa cena de seus pés descalços em um quarto de hotel. Também houve a famosa conversa entre Jules e Vincent sobre massagens nos pés. Tarantino também já admitiu em entrevistas que tem uma queda por pés e não esconde isso. A morte de Marvin foi parcialmente improvisada. Dada a natureza violenta do filme, o falecimento de Marvin se destaca pela sua repentina e humorística. A cena, que ocorre depois de Vincent Vega e Jules Winfield sobreviverem a um tiroteio e estarem fugindo de carro com um jovem chamado Marvin no banco de trás, mostra os dois conversando casualmente sobre destino e milagres. Vincent se virou para fazer uma pergunta a Marvin e acidentalmente explodiu a cabeça dele. Muitos fãs não sabiam que a maior parte da conversa e da reação nessa cena foi improvisada. Segundo relatos, Tarantino tinha um esboço geral no roteiro de que Vincent atiraria em Marvin. O carro estava um desastre e eles chamaram o lobo. Quando as câmeras começaram a gravar, Samuel L. Jackson e John Travolta trocavam falas com uma intensidade espontânea. A cena deveria ser algo como "você passou por um buraco" ou algo assim, e a defensiva de Travolta: "eu não queria atirar naquele filho da mãe." A arma disparou. Mas essas falas não saíram como o roteiro previa. Em vez disso, criaram um momento de humor negro que se tornou uma das cenas mais citadas da filmografia de Tarantino. Harvey Keitel gravou suas cenas em apenas 2 dias. Quando Harvey Keitel apareceu como Winston Wolfe, ele dominou o papel, pois era para ser o calmo, bem vestido e eficiente, chegando para limpar a bagunça sangrenta que Jules e Vincent haviam feito. Ele dava ordens como um general do exército. O personagem era tão icônico que muitos presumiram que ele o interpretou inúmeras vezes para que se tornasse tão memorável. Mas eis a surpresa. Keitel filmou todas as suas cenas em apenas 2 dias. Toda a presença do lobo em Pulp Fiction, desde seu primeiro telefonema até o aperto de mãos final, foi filmada em 48 horas. Segundo os produtores, Lawrence Bender e o próprio Tarantino, o cronograma apertado se deveu à disponibilidade limitada de Keitel, que estava envolvido em outros projetos, e aceitou participar sob a condição de que o cronograma fosse rigorosamente cumprido. O envolvimento de Keitel no filme também foi fundamental para Pulp Fiction, já que ele foi um dos primeiros apoiadores e usou sua influência para conseguir financiamento suficiente. Ele não só interpretou um papel lendário em 2 dias, como também ajudou a dar vida ao filme inteiro. O filme não exibe os logotipos dos estúdios no início. Se você precisar rever Pulp Fiction, faça-o com atenção
e poderá notar algo incomum. O fato é que, antes mesmo da primeira fala, não há logotipos de estúdio, nem Miramax, nem a banda The Band Apart, nem mesmo a tradicional trilha orquestral que indica uma produção de um grande estúdio. Em vez disso, o filme começa com uma simples tela preta e, em seguida, uma definição de dicionário da palavra pulp, polpa. Tarantino confirmou isso, dizendo que foi proposital porque queria estabelecer o tom desde o primeiro segundo do filme. Ele acrescentou ainda: esta não seria uma experiência hollywoodiana comum. Ao pular os créditos iniciais tradicionais e ir direto para a definição em texto branco, pulp é uma massa de matéria macia, úmida e disforme. Uma revista ou livro contendo conteúdo sensacionalista. Ele manteve seus espectadores imersos na beleza e no espírito dos antigos romances e revistas pulp. Imediatamente após a definição, há a cena caótica da lanchonete com Pumpkin e Honey Bunny planejando um assalto à mão armada. Essa decisão foi mais do que simplesmente omitir os logotipos. Foi a maneira de Tarantino dizer que as regras não se aplicam aqui e que Pulp Fiction vai jogar pelas suas próprias regras. Tarantino escreveu o roteiro em Amsterdã. O roteiro de Pulp Fiction não foi escrito em Hollywood ou em uma grande sala de roteiristas de uma metrópole. Grande parte dele foi escrita enquanto Quentin Tarantino morava em Amsterdã, supostamente nas ruas, fumando um cigarro atrás do outro e rabiscando anotações em cafés. Segundo relatos, Tarantino havia acabado de filmar Cães de Aluguel e era aclamado como uma nova voz no cinema independente. No entanto, em vez de ficar em Los Angeles, ele foi para a Europa, supostamente como uma forma de escapar da pressão e, em parte, em busca de inspiração. Isso também explica por que Pulp Fiction está repleto de referências europeias, especialmente nos diálogos de Vincent Vega. Quando Vincent e Joel discutem as diferenças entre a América e a Europa, mencionam o Royal com queijo, os hash bars e a ausência de gorjeta. Essas observações culturais não são aleatórias, mas sim retiradas diretamente das próprias experiências de Tarantino em Amsterdã. Em entrevistas, Tarantino relembrou ter comido hambúrgueres em lanchonetes holandesas enquanto anotava como as coisas pareciam um pouco estranhas e absorvia a dissonância cultural. O restaurante Jack Rabbit Slim's foi construído do zero. Um dos cenários mais importantes do filme Pulp Fiction foi o restaurante Jack Rabbit Slim's, onde Vincent Vega levou Mia Wallace para jantar. E uma reviravolta inesperada aconteceu com seus imitadores de Elvis, garçonetes vestidas de Marilyn Monroe, cabines de cinema antigas e pisos quadriculados. O lugar parecia tão real que muitos espectadores presumiram que as filmagens haviam sido feitas em uma lanchonete de verdade dos anos 1950 em algum lugar de Los Angeles. No entanto, a verdade é que o Jack Rabbit Slim's não existia e foi completamente construído do zero em um estúdio em Culver City, Califórnia. Segundo relatos, ele foi projetado especificamente para corresponder à visão de Tarantino de um delírio febril da cultura pop. O cenário tornou-se tão lendário que, após o lançamento do filme, foram criadas réplicas dele em todo o mundo. Bruce Willis aceitou uma redução salarial para o papel. Quando Pulp Fiction estava prestes a entrar em produção, Bruce Willis, que já era uma estrela de Hollywood graças a seus papéis em sucessos de bilheteria como Duro de Matar e O Último Boy Scout, recebia salários de grandes estúdios. Ele já estava acostumado a papéis principais com grandes cenas de ação e cachês polpudos. No entanto, o inesperado aconteceu quando ele aceitou participar de Pulp Fiction. Como Pulp Fiction era um filme independente com um orçamento minúsculo, ele fez algo inesperado. Aceitou um cachê reduzido só para fazer parte do projeto. A maioria dos figurões de Hollywood viu isso como uma aposta arriscada para a carreira. Mas Willis, apesar de Cães de Aluguel ter sido um sucesso moderado, ainda não tinha um nome de confiança em Tarantino. Ele concordou em interpretar Butch Coolidge, um boxeador azarado, mas que seguia um código de honra, e isso valeu a pena. Deu a Willis a oportunidade de atuar em um papel mais realista do que o seu habitual herói de ação espirituoso. A cena da overdose de Mia foi filmada de trás para frente. Você se lembra da cena da overdose de heroína de Mia Wallace depois de confundir a heroína de Vincent Vega com cocaína e cheirá-la?
o que fez com que Mia desmaiasse em seus braços, com sangue escorrendo do nariz e seu corpo convulsionando após uma corrida caótica e urgente para a casa do traficante dele, concluindo com uma cena aterrorizante onde Vincent enfia uma seringa de adrenalina direto no coração dela. Episódios 221 a 231. Aquela cena mostrou um momento de pura tensão cinematográfica. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o instante em que a agulha entra no peito de Mia não foi filmado da forma como parece. A agulha nunca foi em direção a Uma Thurman, porque a cena foi filmada ao contrário por segurança. Veja como funcionou. John Travolta já tinha a seringa pressionada contra o peito de Uma Thurman e em seguida puxou-a rapidamente para cima, como se estivesse retirando o conteúdo. A filmagem foi invertida na produção para criar a ilusão de que ele a estava esfaqueando. Um truque simples resultou em um efeito brilhante, sem computação gráfica ou efeitos digitais. Essa técnica serviu para garantir que Thurman não se machucasse e também evitou a necessidade de próteses arriscadas ou cenários perigosos. Isso também adicionou uma energia estranha, quase onírica, ao momento, que se harmonizou perfeitamente com o tom do filme. O movimento invertido deu ao golpe um ritmo rígido que intensificou o horror e o desconforto do que estava acontecendo. Travolta improvisou sua famosa dança. Para quem já viu o filme, assistir a Vincent Vega, interpretado por John Travolta, deslizando pelo chão com um cigarro em uma das mãos, enquanto Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, segue cada movimento seu. É realmente notável e inesquecível. No entanto, o que muitos fãs não sabem é que a dança de Travolta foi em grande parte improvisada e que muito do seu charme residia no seu lado estranhamente cafona. Quando Tarantino escreveu a cena, ele tinha, segundo consta, um objetivo: homenagear os concursos de dança dos anos 60 e a cultura pop da época, pois era o tipo de coisa que só se encontrava nas revistas pulp e nos programas de TV que inspiraram o filme. Segundo relatos, ele também tinha uma ideia muito específica de como a dança deveria ser. De acordo com entrevistas com Tarantino e Travolta, o diretor lhe deu apenas uma instrução: quero que você dance como em Os Embalos de Sábado à Noite. A única diferença é que desta vez você está sob o efeito de heroína e tentando não parecer descolado. Travolta abraçou a ideia e a desenvolveu, combinando seus movimentos de twist com referências à dança clássica, adicionando passos do seriado do Batman The Swim, The Monkey, e até alguns movimentos que ele criou na hora. Segundo relatos, Travolta afirmou em diversas entrevistas que estava entusiasmado por voltar a dançar em frente às câmeras, especialmente porque foi justamente isso que lançou sua carreira em Os Embalos de Sábado à Noite. A carteira com o asterisco Bad Motherfucker era do Tarantino. Um dos objetos de cena mais engraçados do filme Pulp Fiction era a carteira do Jules Winfield. Após proferir seu discurso de fúria justa e retomar o controle da cena do assalto à lanchonete, Jules disse a Pumpkin para pegar sua carteira em meio a outras. Quando Jules perguntou qual era a dele, ele respondeu casualmente: é aquela que diz Bad Mother, filho da puta mal. Lá estava ela, uma carteira marrom simples com essas palavras bordadas bem na frente. O que muita gente não sabe sobre aquela carteira é que ela não veio do departamento de adereços. Sim, ela não foi feita para Samuel L. Jackson ou seu personagem. Pertencia ao próprio Quentin Tarantino. E segundo consta, Tarantino a comprou em uma loja de artigos de novidade muito antes do filme ser produzido. Dizem que ele adorou tanto a carteira, mas mesmo assim decidiu dá-la a Jules porque acreditava que ela representava perfeitamente a transformação do personagem de um assassino de sangue frio a um pastor calmo e reflexivo que caminhava pela terra. Após o lançamento do filme, a carteira ficou tão famosa que réplicas inundaram o mercado. E até hoje, dizem que ainda é possível comprar uma carteira Bad Mother Air online. Mas apenas uma delas é a original, e tudo começou no bolso de trás de Tarantino. A palavra EFK é dita 265 vezes. Em termos de diálogos crus e sem filtros, Pulp Fiction não se contém. Mais especificamente, o filme usa a palavra EFK impressionantes 265 vezes.
Isso equivale a quase 3 vezes por minuto ao longo dos cerca de 154 minutos de duração do filme. Para se ter uma ideia, na época de seu lançamento, em 1994, Pulp Fiction se tornou um dos filmes mais profanos da história do cinema mainstream de Hollywood. Porque o filme não se limitou a usar palavrões como tempero, mas sim como pontuação, ritmo, humor, choque e desenvolvimento de personagens. A resposta para a quantidade de palavrões estaria no compromisso de Tarantino com o realismo através de diálogos estilizados. Para ele, gangsters não falam, e nem deveriam, como vilões de cinema refinados, pois sua função é divagar, discutir, xingar e se contradizer como pessoas reais. Quando Joel e Vincent conversavam sobre hashish em Amsterdã, massagens nos pés ou como se chamam os cheeseburgers na França, o palavrão surgia naturalmente como se fizesse parte do seu DNA. Era também uma ferramenta poderosa para personagens como Jules Winfield e Marcellus Wallace, que o usavam para afirmar domínio, expressar raiva ou aliviar a tensão com humor negro. Até mesmo personagens como Pumpkin e Honey Bunny o usavam com imprudência, enquanto se preparavam para assaltar uma lanchonete, dando ao diálogo uma energia caótica. O filme foi feito com apenas 8 milhões de dólares. A maioria das pessoas tem dificuldade em acreditar que o filme que ajudou a remodelar o cinema moderno, apresentando Tarantino ao mundo e revitalizando a carreira de John Travolta, foi feito com um orçamento de apenas 8 milhões de dólares. Todos achamos isso surpreendente porque, em termos de Hollywood, é troco de bala, especialmente considerando o tamanho do elenco e o impacto cultural duradouro que o filme teve. Segundo informações, 5 milhões de dólares americanos do orçamento total foram destinados diretamente ao pagamento dos atores, restando apenas 3 milhões de dólares americanos para tudo o mais, como direção de arte, figurino, película, equipamentos de câmera, locações e pós-produção. Não havia cenários extravagantes, pois cada centavo tinha que ser bem gasto. E Tarantino, com a ajuda de produtores como Lawrence Bender e do produtor executivo Harvey Weinstein, conseguiu. Mesmo o Jack Rabbit Slims, embora fosse um cenário construído, foi feito com materiais econômicos como madeira compensada e uma equipe mínima. A produção dependeu de trabalho de câmera criativo, configurações de iluminação rápidas e cronogramas de filmagem apertados para se manter dentro do prazo. Uma Thurman quase disse não. É difícil imaginar Pulp Fiction sem Uma Thurman. É mesmo. Porque sua atuação como Mia Wallace, embora misteriosa, também era estilosa, imprevisível e se tornou um dos elementos mais icônicos do filme. De seu humor seco à sua disputa de reviravoltas e àquela cena aterrorizante de overdose, ela entregou tudo com maestria e naturalidade. No entanto, eis o que a maioria das pessoas não sabe. Ela quase recusou o papel. Na época das filmagens, Thurman era uma atriz em ascensão, conhecida por seus papéis artísticos e performances em filmes como Ligação Perigosa e Henry e June. Pulp Fiction era algo completamente diferente, algo novo para ela, pois era barulhento, violento, com humor negro e nada convencional. Quando Tarantino lhe enviou o roteiro pela primeira vez, ela teria hesitado. De acordo com várias entrevistas, Thurman tinha sérias reservas quanto ao tom do filme e à intensidade da cena da overdose de Mia. Tarantino, no entanto, foi irredutível, pois acreditava que ela era a única atriz capaz de fazer Mia Wallace parecer perigosa e vulnerável, fria e trágica ao mesmo tempo. Então, quando ela não aceitou o papel de imediato, ele supostamente ligou para ela e teve uma longa conversa durante a qual leu o roteiro em voz alta, página por página. Ela ficou comovida com o comprometimento de Tarantino e finalmente concordou, entregando-se completamente ao papel, colaborando de perto na aparência da personagem, na sua voz e, principalmente, naquele icônico corte de cabelo Chanel preto. O resultado foi uma atuação que definiu sua carreira e transformou Mia Wallace em um ícone da moda e em uma fantasia de Halloween. Sua decisão de arriscar valeu a pena, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.
E sua colaboração com Tarantino não terminou aí, já que eles se reuniram mais tarde para Kill Bill, onde ela interpretou mais uma personagem inesquecível, a noiva. Tarantino queria interpretar Jules ele mesmo. Antes de Samuel L. Jackson transformar Jules Winfield em um dos personagens mais interessantes da história do cinema, houve um momento em que Quentin Tarantino planejou interpretar o papel. Tarantino queria ser o assassino filosófico com uma queda por vingança bíblica e críticas a cheeseburgers. Muita gente provavelmente quer saber o porquê. Dizem que é porque Tarantino sempre foi um admirador do cinema de baixo orçamento, onde os diretores frequentemente atuavam em seus próprios projetos. Ele também gostava de escrever papéis para si mesmo. E naquela época, antes de Pulp Fiction se tornar um ícone cultural, a ideia não parecia absurda. Afinal, ele já havia atuado em Cães de Aluguel como o Sr. Brown e adorava atuar. Todos esses pensamentos mudaram no momento em que Samuel L. Jackson fez o teste. A audição inicial de Jackson não lhe garantiu o papel, e outro ator chamado Paul Calderon era considerado o favorito. No entanto, Jackson, furioso e determinado, voltou por conta própria para Los Angeles para uma segunda audição. Segundo relatos, ele entrou na sala furioso, cheio de atitude, e dominou completamente o personagem de Jules. Conta-se que ele intimidou todos na sala, e quando terminou, Tarantino se virou para o produtor Lawrence Bender e simplesmente disse: "Encontramos Jules." Abrir mão de Jules foi, sem dúvida, uma das melhores decisões que Tarantino já tomou para o bem do filme. E Jackson trouxe ameaça, humor e espiritualidade ao papel de uma forma que se tornou instantaneamente icônica. Travolta pesquisou sobre heroína tomando banhos de vinho. Desde sua fala sonolenta até suas expressões atordoadas e meio presentes, Travolta captou perfeitamente a aura de um assassino profissional sob efeito de heroína. O mais fascinante é como ele se preparou para as cenas em que estava sob efeito da heroína. Em vez de confiar apenas na imaginação ou assistir a documentários, Travolta optou por um caminho diferente. Consultar um ex-viciado em heroína que lhe ofereceu uma sugestão surpreendentemente específica. Ele disse: "Se você quer entender como é a sensação de usar heroína, beba tequila ou vinho até ficar bêbado, tome um banho quente e simplesmente flutue. Essa é a sensação mais próxima que você conseguirá reproduzir legalmente." Travolta levou o conselho a sério. Ele bebeu vinho, entrou em uma banheira bem quente e ficou lá por horas. O objetivo era imitar aquela sensação de flutuação e distanciamento que os usuários de heroína costumam descrever. Não se tratava de fingir estar sob o efeito da droga no sentido óbvio. Ele queria capturar essa desconexão interna, o processo de pensamento lento e a sensação de estar à deriva entre mundos. Pode parecer estranho, mas funcionou. A atuação de Travolta lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator e ajudou a confirmar seu retorno após anos de papéis cada vez menores. Michael Madsen era o ator que deveria interpretar Vincent Vega. Antes de John Travolta assumir o papel de Vincent Vega, o personagem teria sido escrito pensando em Michael Madsen. Tarantino havia acabado de trabalhar com Madsen em Cães de Aluguel, onde ele interpretou o infame Sr. Blonde, o gangster sádico e arrogante que dançou ao som de Stuck in the Middle with You antes de cortar a orelha de um policial. E Madsen arrasou na atuação, o que deixou Tarantino ansioso para trazê-lo de volta. Quando Tarantino começou a desenvolver Pulp Fiction, ele criou especificamente o personagem de Vincent Vega para Madsen, imaginando-o como irmão do Sr. Blonde. Chegou-se a cogitar um filme derivado dos irmãos Vega, que uniria o Sr. Blonde, Vic Vega e Vincent em um banho de sangue no estilo Prelúdio, com a ideia de expandir o universo criminoso de Tarantino, conectando Cães de Aluguel e Pulp Fiction. No entanto, problemas de agenda atrapalharam, pois Madsen já havia se comprometido com o épico faroeste Wyatt Earp, de Kevin Costner, e o cronograma de filmagens coincidia com o de Pulp Fiction. Embora fosse, segundo consta, a primeira escolha de Tarantino, Madsen recusou o papel, e Tarantino, desapontado, mas não desanimado, voltou-se para John Travolta.
Na época, a carreira de Travolta estava em sério declínio. Ele era conhecido principalmente por seus dias de glória no filme Os Embalos de Sábado à Noite, de 1970, na Grécia. Ele havia passado as décadas de 1980 e 1990 em filmes esquecidos. Entretanto, Michael Madsen teria expressado posteriormente profundo arrependimento por ter perdido o papel em Pulp Fiction, admitindo em entrevistas que essa foi uma das decisões profissionais mais difíceis de sua vida. Samuel L. Jackson quase perdeu o papel. Durante a seleção do elenco, outro ator chamado Paul Calderon fez um teste excelente para Jules, tão bom que impressionou Tarantino, e quase conseguiu o papel. Ao ouvir isso, Jackson ficou furioso, pois sua primeira audição não tinha corrido bem, e em vez de desistir, redobrou a aposta. Ele mesmo pagou a passagem aérea de volta para Los Angeles para uma segunda audição. Desta vez, ele não apenas fez um teste, ele deixou sua marca. Ao entrar na sala, Jackson estava intenso, concentrado e intimidador, pois dizem que ele dominou a cena com uma convicção ardente, prendendo a atenção de todos. Segundo testemunhas, assim que ele terminou de falar, a sala ficou em silêncio. Então, Tarantino disse sem hesitar: "Encontramos Jules." A partir daquele momento, não havia mais dúvidas sobre quem ficaria com o papel. A atuação rendeu a Jackson uma indicação ao Oscar e o alçou definitivamente ao estrelato em Hollywood. Isso também deu ao filme seu centro moral, o que foi irônico, visto que ele interpretava um assassino de aluguel. Essa é a genialidade da coisa, porque Jules era o personagem que mudava, que se questionava, que tentava escapar da vida. Quase nada disso teria acontecido se Jackson não tivesse se irritado, comprado aquela passagem de avião e voltado para aquela sala de audição como se fosse o dono do lugar. A história do cinema poderia ter sido muito diferente. Sua determinação, no fim das contas, não só lhe garantiu o papel, como também deu a Pulp Fiction sua voz, sua intensidade e sua alma. Ninguém sabe o que havia dentro da maleta. O mistério mais famoso de toda a literatura pulp é o da maleta. Sim, aquele objeto dourado que impulsionou grande parte da trama. O objeto que Vincent e Jules foram enviados para recuperar e que Pumpkin e Honey Bunny tentaram roubar. Marcellus Wallace o queria muito. Mas o mais chocante é que nunca descobrimos o que havia dentro. Quando Vincent abriu a maleta, tudo o que vimos foi um brilho dourado em seu rosto. Ele disse apenas uma palavra: lindo. E assim, Tarantino deixou o público de fora, recusando-se a explicar, o que fez com que diversas teorias surgissem imediatamente. Alguns acreditavam que se tratava da alma de Marcellus Wallace, devido ao estranho detalhe do curativo na nuca, supostamente o local de onde o diabo a teria extraído. Segundo essa teoria, a maleta brilhava por conter algo divino ou metafísico, o que explicaria o fato da combinação do cadeado ser 666, o número da besta na Bíblia. Outros argumentaram que se tratava de barras de ouro ou diamantes, enquanto alguns acreditavam que era apenas um artifício narrativo sem conteúdo real, criado para fazer a história avançar. A verdade é que, segundo Tarantino e o corroteirista Roger Avary, nunca houve nada específico dentro da maleta. Ela foi concebida para ser ambígua, deixada deliberadamente à imaginação do público. O brilho dourado era de uma lâmpada instalada dentro da maleta para lhe conferir uma aura celestial e misteriosa. Tarantino teria dito que queria que os espectadores projetassem seus desejos ou medos na maleta. E ao nunca revelar seu conteúdo, ele manteve o mistério vivo e a discussão em curso mesmo décadas depois. A cronologia do filme está completamente fora de ordem. Quando as pessoas pensam em Pulp Fiction, lembram-se de cenas inesquecíveis como a competição de twist entre Vincent e Mia, Jules, citando o livro de Ezequiel da Bíblia antes de um assassinato, o resgate de Butch com sua espada samurai ou o tenso assalto à lanchonete. No entanto, muitos não percebem imediatamente que nenhum desses momentos se desenrola em uma sequência linear tradicional. O filme inteiro é estruturado como uma narrativa não linear, com eventos dispostos fora da ordem cronológica, e isso é feito com precisão cirúrgica.
A princípio pode parecer aleatório, pois o filme começa com Pumpkin e Honey Bunny planejando assaltar uma lanchonete. Em seguida, a cena muda para Jules e Vincent a caminho de recuperar a maleta de Marcellus Wallace. Depois disso, avançamos no tempo para a noite de Vincent e Mia, embora cronologicamente isso tenha acontecido depois do assalto à maleta. A luta de boxe e a traição de Butch ocorrem antes da visita de Vincent e Jules à lanchonete, e a morte acidental de Marvin acontece antes de Vincent falecer no apartamento de Butch. As cenas finais retornam à lanchonete, revisitando o assalto de Pumpkin e Honey Bunny, mas agora vistas da perspectiva de Jules, mostrando sua transformação e decisão de abandonar a vida criminosa. A intenção era justamente causar desorientação. Segundo relatos, Quentin Tarantino não misturou a linha do tempo apenas para provocar, mas também para revelar o crescimento do personagem de forma mais impactante. Por exemplo, se o filme fosse editado cronologicamente, o despertar espiritual de Jules, quando ele poupa Pumpkin e Honey Bunny e diz que está se esforçando muito para ser um bom pastor, teria acontecido logo no início, muito antes de o vermos cometer qualquer ato de violência. Isso teria diminuído o impacto de sua transformação. Ao colocar esse momento no final, Quentin Tarantino o transformou em uma espécie de recompensa ou suspiro moral após um filme repleto de caos. Se o filme for reeditado para seguir a ordem correta, o que temos é uma história policial bastante direta. Mas deixá-la embaralhada permite que ela se torne algo mais poético. Isso convida os espectadores a refletir, revisitar e conectar os eventos por si mesmos, algo que Tarantino também desejava. Dizem que essa abordagem mudou a forma como os cineastas contavam histórias. Depois de Pulp Fiction, a narrativa não linear se tornou uma tendência em Hollywood, de Memento a 21 gramas. Mas nenhuma capturou o ritmo e a magia como o original de Tarantino. 3 décadas se passaram e Pulp Fiction continua fresco na memória, gerando debates, memes, reprises e teorias. Da misteriosa maleta à dança sem coreografia, passando pelo personagem que roubou a cena em apenas 2 dias, essas pequenas verdades peculiares são o que mantém o filme vivo. Qual a sua parte favorita? Conte para a gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo, curtir e se inscrever no canal.